que você faria se soubesse do perigo eminente que seu servo de família trará para todos? Afinal, é a mestra do vilão da obra em que você reencarnou. A pobre Val sente que seu destino está se aproximando do fim e sente que precisa investigar melhor seu servo. Ela pergunta para sua criada o que o homem tem feito naqueles dias, porque o seu aniversário já passou. E a sua empregada sabe até mesmo o nome do Reinhard. Pelo visto, ele se comporta bem para um escravizado, e a maioria das criadas gosta dele. Aparentemente, ele ainda não foi embora, o que é estranho. O período de seu despertar já se passou. Então, o que ele está fazendo ali? A criada fala que ultimamente o conde tem tratado ele com severidade, e apesar dela tentar levá-lo na linha, o servo parece ter se rebelado, e a Val fica preocupada com aquele louco. Inclusive, parece que a criada viu as bochechas dele inchadas um dia antes do aniversário da garota. E a Valeta não sabe o que fazer, já que aquela história não existe na versão original da novela. Será que o Reinhard original sofreu algo parecido? Naquele mundo, o incidente da aniquilação dos condes parece ter desaparecido de repente. E após dispensar a criada, Val se pergunta se seu aniversário realmente já passou e se está tudo seguro. Agora, a cena corta para um homem entrando pelo portão de um lugar. Com a expressão chocada, ele vislumbra sangue no chão e chama por alguém. Tremendo, ele abre a porta do local e tudo estava silenciosamente assustador. Ele pisa em sangue e sente tontura ao ver o chão pintado de vermelho pelo local. Passos se aproximam e ele ruma até a sala de jantar apenas para ver uma pilha de corpos sobre a mesa. E quem é aquela figura feminina na ponta? É a Val? A menina acorda assustada no chão. Pelo visto, ela tinha adormecido e caiu. Ela pensa que, como esperado, a realidade e a novela estão fluindo de forma diferente. O fato do Reinhard ter certas habilidades já antes do massacre prova que está tudo mudando. E se isso for verdade, talvez, ao contrário da novel, ela não precise ir de vala. E se isso for verdade, ela vai até se sentir meio culpada por ter sido má com seu servo. Ela se pergunta se seus esforços funcionaram até agora, mas um fato não mudou. Uma hora ele vai despertar plenamente seus poderes e irá para a torre. E se for tudo pacificamente, ela não precisa mais se preocupar. Tal coisa chega a ser aliviante, já que existe grande chance dela sobreviver. Ou será que não? Se eu fosse ela, não abaixaria a guarda. A garota acorda com muita fome no meio da noite e pensa que da última vez pediu ao seu servo que trouxesse um pouco de arroz para ela. É interessante aquilo, já que faz muito tempo que ela não sente uma fome daquelas no meio da madrugada. Ela decide ir sozinha até a cozinha e, ao abrir a porta do quarto, estranha o clima silencioso do local. Onde estão todos? A bandeira vermelha já foi dada pelo visto. Ela desce as escadas e sente que é a primeira vez que a mansão está tão quieta. Agora, nem parece que alguém mora ali. Conforme ela anda pela casa, ela se sente inquieta, observando os arredores. Mas Val segue sem medo, já que o incidente deveria ter acontecido 2 semanas atrás. É improvável que seja agora, né? Improvável, mas não impossível. O que a Val sabe é que ela não está apaixonada pelo Reinhard e nem loucamente obcecada. Por ora não tem nenhum compromisso real com o príncipe herdeiro e muitas coisas já seguem diferentes desde o início de sua reencarnação. Algo em seu interior diz que ela deve se preocupar, no entanto, e Val para antes de abrir a porta. É certo dizer que se não aconteceu no período proposto pela novela, nunca acontecerá o massacre? Ela implora que tudo esteja tranquilo por qualquer outro motivo, e então abre a porta apenas para sentir cheiro de sangue fresco. Nesse momento ela encosta a porta de novo e pensa que aquilo deve ser um pesadelo. Isso é porque ela se preocupa demais com tudo, e por isso está tendo um sonho mau. Val dá meia volta. Ela pensa estar se sentindo assim porque está muito cansada. Porém, a porta atrás dela se abre e a figura de Reinhard surge impiedosa. Ele a convida para entrar e a garota fala, sem se virar, que veio ao lugar errado. Sem hesitar, o homem diz que se soubesse que ela estava acordada já teria convidado Val. Ela diz que apenas estava com fome, por isso se levantou, mas já vai começar a dormir.
Reinhard cita então na mesma hora uma mulher que deveria então ser a criada pessoal de Val, e se ele soubesse disso, apenas a teria enviado. Mas foi tudo do contrário, a mulher ficou apenas gritando e gritando de forma forte. Agora não resta dúvidas, um massacre já aconteceu. A Val segue sem se virar, enquanto Reinhard implora que ela o encare. Ele tem esperado ansiosamente por aquele momento e quer ver os olhos dela encarando seu eu atual. Enquanto ele fala isso, está agarrando fortemente o pescoço da condessa, e Val fala que pode acabar quebrando o pescoço se for se virar. Ela pergunta se ele vai continuar fazendo aquilo e a ignorando. Como sempre, a mestra segue cruel com o servo, e ele passa a mão para seu ombro, pedindo uma última vez para ser visto. Valeta se vira e os olhos de Reinhard brilham de forma sinistra, a encarando, enquanto ele diz que aquilo é lindo. Ele sabia que sua mestra estaria dormindo e por isso fechou as cortinas. Ela pode considerar aquilo algum tipo de consideração da parte dele. Eu acho que a Val tá entrando em estado de choque, porque a menina continua dizendo que vai voltar a dormir. Seu servo fala que agora ela já olhou tudo, então deveria ir até o final. Ele coloca um casaco sobre os ombros dela. E preparem o coração. A Val vai ser obrigada a abrir aquela porta, querendo ou não. Depois de descobri-la, Reinhard fala que tirou o sentido do olfato dela para que ela não sinta o cheiro de sangue. Que delicado da parte dele. No local daquela inútil preocupação, a Val ainda preferia não ter levantado da cama até agora. O vilão começa a empurrar sua mestra para a sala e ela tenta permanecer parada no local. Com um estalar de dedos, Reinhard a faz caminhar com magia. E em seu ouvido, seu servo pergunta como ela se sente sendo empurrada de forma cruel por um escravizado que tentou ignorar. Ele diz estar com os sentimentos feridos por toda aquela ignorância com ele até agora. Ele ouviu o pai da querida falar com ela que ele não passava de um inútil, e como viu sua mestra o defender, quis com todas as forças então provar sua utilidade e se encarregou de fazer o necessário. Com um estalar de dedos, a pulseira de controle que Val levava no pulso a vida toda se rompe em pedaços e finalmente a porta é aberta. Corpos estão espalhados pelo chão e a Valeta não parece chocada, já que já viu aquilo uma vez. Como esperado, ele o fez de forma fantástica. A criada de cabelos verdes de mais cedo agarra então o vestido de Val e diz que sempre esteve servindo ela durante toda a sua vida, então implora misericórdia. Ela estar viva é surpreendente, tanto quanto ela pedir ajuda, pois Val sabe que não poderá ajudar, já que logo logo vai ir de vala com ela. O único motivo dela estar viva até agora é ser o entretenimento mais divertido para Rain. Ela encara o chão e se pergunta se seu pai está sem vida já. Ao ver seu corpo reagindo, ela fica surpresa e se assusta. Reinhard vê o patético homem e diz que ele parece estar chorando muito por seu fim ainda não ter chegado, e ainda tem forças para continuar. O servo sorri e toca as orelhas da sua mestra, pedindo desculpas por ter que ensurdecê-la. Ele queria ter mostrado o homem amanhã cedo para ela. Não sabia que sua mestra estaria com tanta saudade dele para vir antes do esperado. Ele está tendo uma consideração por tudo que lhe foi dado. A mão que o esbofeteou, o inútil sangue que se derramou, uma dor que silencia aqueles que querem falar. Ele segura o queixo dela e pergunta se tem mais algo que gostaria de ver em seu show macabro. O que mais ele precisa fazer para captar a sua atenção? Esse menino é louco. Reinhard finalmente deixa a Valeta falar e ela diz que originalmente seu pai lhe trouxe ali com aquele propósito. Aquela vingança, ou seja lá o que for, não é da conta dela. Logo, ele não pode falar que foi feito por Valeta para tentar afetá-la. Ela fez o máximo que podia por ele, mesmo usando o bracelete, e Reinhard fala que ela não tem piedade. Mesmo que ele tenha tentado ser um cachorro fiel, a querida ainda está disposta a ignorar as suas investidas. Mas é claro, filho, ela já está conformada desde que nasceu que vai de vala, e não importa o que faça agora, nada pode mudar o fato dele acabar com a sua vida ali. Então, só lhe resta uma alternativa: contar absolutamente tudo para ele. Val começa a dizer que desde que ele chegou naquela mansão,
tudo que ela tem feito é atuar. Ela fala que tudo ali é uma mentira, e o servo parece meio confuso segurando o queixo de sua estimada mestra. Então ele afirma que ela não desfruta de momentos como aquele, então eles precisam sair dali o mais rápido possível, e antes tem que se livrar do lixo, incluindo seu pai e o restante dos empregados. Como a sua querida mestra vai ser a última, ela deve esperar. Gritos soam pela mansão enquanto os criados são encurralados por Reinhard e seus servos. Ele fala que vai dar uma oportunidade de fuga para eles. Caso apenas eles saiam dali, não serão alvos de sua ira. Uma criada que estava caída tenta arrumar até a porta, se arrastando desesperada, mas é impedida por Rain, que se lembra de já ter sido chutado por aquele pé uma vez. A garota começa a chorar e negar com a cabeça, o que foi um erro, já que o servo odeia mentiras. Ele a levanta no ar com sua magia e a joga na parede imediatamente. Depois aproxima seu rosto dela e diz que ela não deve gritar na frente de sua mestra para não assustá-la. Rain joga a menina no chão e pisa nela, falando que sempre foi castigado e usado como objeto. Val está chocada com aquilo. Tal cena nunca aconteceu na novel. Ela mudou tanto assim o fluxo da história ao tentar salvar sua própria vida? Eles tratariam Ray de forma cruel de qualquer maneira? Esses personagens não se corrigiram, e ela nunca nem mencionou seus nomes, já que não sentia empatia por essa gente. Ela diz para ele parar, e Ray aponta para onde estava o conde. Ele quase se esqueceu de acabar com a vida dele. Uma espada é lançada com magia em sua direção, finalizando de uma vez por todas o pai desgraçado. A cena lá do começo se repete. Os seus seguidores juntam os sobreviventes em uma sala e Reinhard chama todos de insetos. Parece que não adiantou de nada ele dizer que deixaria eles fugirem. Ele os destrói com espadas e depois se volta para sua mestra. A ordem dos fatos finalmente se conclui. Ela tinha sido desmaiada, lembram? E depois de todo o massacre, ela estava encolhida no chão, com Rain ao seu lado. Seus dois seguidores, chamados Edron e Ceylon, perguntam se ele não vai terminar logo com ela. Ele parece estar pensativo ainda e Edron comenta que não seria ruim poupá-la, já que ela tem habilidades de alquimia e seu elementismo. Se ele precisar dela, pode obrigá-la a se unir a eles. O Reinhard segura o pescoço da mulher e fala com os olhos vermelhos que ela vai se entregar completamente para ele. E aquilo será o melhor. Parece que no fim quem ficou obcecado foi o servo, e esse fato acabou salvando a vida da valeta. O homem então solta o pescoço da garota e pergunta para Seyon se é possível viver 10 anos com alguém e nunca mencionar seu nome. A seguidora diz que não é impossível, mas a menos que haja um motivo, é difícil. Valeta Delight parece estar dentro daquilo. Ele fez o máximo para não se ligar a ninguém na mansão, e no entanto, ela sempre soube seu nome ao mesmo tempo em que estava desesperada para expulsá-lo. Ele quer entender o motivo daquilo, mas pode conseguir as informações lentamente agora. O vilão segura sua querida condessa nos braços. Sua seguidora pergunta por que ele atrasou o plano em semanas se já estava tudo pronto. O vilão fica em silêncio e então beija a testa de Valeta. Ele fala que não faria aquilo no seu aniversário. Ele pega um papel trazido pelo seu criado sobre a corrupção e transgressão de Delight para ler e depois espalha eles pela casa. Sua seguidora fala que não é recomendado voltar para a torre com Val se a alquimia e o elementismo não forem o propósito, já que lá só se pode ir se for um mago e não se pode sair da torre sem magia. Bom saber, hein? Porque eu sinto que ele vai fazer da torre uma prisão para nossa querida. Enquanto um círculo mágico é ativado, ele chama sua mestra para finalmente irem. O império foi abalado pelos precedentes dos aristocratas. Numerosos rumores circulam sobre o desaparecimento de Valeta Delight. E, obviamente, a família real vai se envolver na investigação. Mas tudo isso não será revelado tão facilmente. Os 3 magos, então, aparecem em um campo, e o homem se pergunta onde está a torre. Bem acima, claro, e novamente a mulher pergunta se ele vai levar mesmo a Valeta. O homem diz que ele tem servido sua mestra por 10 anos, o justo agora é que ele seja seu mestre. De repente, um feixe mágico dispara da torre até o local e uma voz monstruosa recepciona Reinhard, o chamando de senhor. O mago poderoso pergunta quem ele é e Sérion diz que aquele é o dono da torre que existe apenas para servi-lo.
Ele mandou um mascarado guiá-los para uma sala bem iluminada que não possa ser acessada facilmente. E então, o homem cria um portal afirmando que só ele e o mestre podem fazer aquilo. Todos que entram na torre precisam passar por ele. E para sair, é possível com magia de movimento caso você a possua. O caso do elementista é um pouco único. O homem fala que a mulher nos braços dele não consegue sair da torre se não tiver a permissão do senhor, já que elementistas têm diferentes formas de manipulação de mana. Ao contrário de magos e feiticeiros que pegam o poder da natureza, eles precisam fazer acordos e dar energia ou sangue em troca de poderes. Como a torre é criada por magos, os espíritos não aparecem ali, logo não existe forma dela emprestar poderes. Reinhard coloca a valeta em uma cama numa sala branca. E ao deitá-la, ele se pergunta como sua mestra vai reagir quando descobrir a situação em que se encontra. Esse mago é um mal em pessoa e consegue falar tudo isso com um sorriso sádico na cara. O que vai acontecer com a Val? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem o like e compartilhem. E sayonara!